Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que constrói a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Boa noite, irmãos. Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Iniciamos mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós sabemos que esse momento que o Brasil e o mundo está vivendo com essa pandemia, nós sabemos que muitas vezes o nosso coração pode ficar angustiado, pode ficar até mesmo amargurado. Muitas incertezas podem passar por nossas mentes. Mas uma coisa nós sempre precisamos lembrar: o nosso Deus, o Deus maravilhoso que nós servimos, Ele está conosco em todos esses momentos. Nós jamais devemos perder a esperança que esse Deus, estando conosco, nós não temos o que temer. Jesus Cristo estando ao nosso lado, nós temos a certeza que todo esse momento triste de angústia, esse momento vai passar. E a esperança em Deus deve sempre estar na nossa mente e no nosso coração. Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam dia a dia. E é justamente assim, a cada dia, vivendo na presença de Deus, nós temos a certeza que Ele nos dará forças. Uma nova história Deus tem para nós todos os dias da nossa vida e nós precisamos confiar nele, ter esperança no seu poder, no seu amor e na sua misericórdia. Vamos orar? Pai, Deus bondoso, Deus de misericórdia, nós colocamos as nossas vidas no teu altar, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que esse momento em que nós estamos passando, muitas dúvidas podem estar na nossa mente. Mas uma coisa nós sempre precisamos ter a certeza, é que o Senhor está conosco. O teu poder, o Espírito Santo estando ao nosso lado, pode nos dar forças. O nosso coração pode ficar acalentado, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Pai querido, renova esse sentimento, essa esperança no Senhor dia a dia das nossas vidas, porque assim, só assim, nós sabemos e temos a certeza que o Senhor está conosco. Nós lhe agradecemos, ó Pai, agradecemos por tuas misericórdias, agradecemos pelo teu amor e antes de tudo, nós agradecemos porque nós temos vida na sua presença. Obrigado, ó Pai. Seja conosco, no nome santo de Jesus que nós te oramos. Amém, Senhor. Olá, meus queridos, graça e paz. Meus queridos, estamos num momento muito especial. Estamos na Quaresma. Quaresma é um período que antecede a Páscoa. E a Páscoa é um dos momentos mais importantes para os cristãos. Por quê? Porque a Páscoa diz a toda a cristandade que Jesus veio, morreu, mas também ressuscitou. E essa é a boa notícia da Páscoa, que o Deus que se fez homem, se encarnou e morreu a minha morte para me dar vida. E vida em abundância. O lava-pés foi o momento em que Jesus sabia que iria morrer e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Ao meu ver, o lava-pés é uma grande metáfora do sacrifício feito por Cristo Jesus na cruz. Perceba. É o Deus que se fez homem, se humilhou e se fez gente, para que através do serviço na cruz pudéssemos nos reconectar com o Pai. E hoje, ele e você
somos reconectados. Temos livre acesso a Deus pelo intermédio de Cristo Jesus. Essa é a grande notícia da Páscoa. Mas também a Páscoa me lembra que o mesmo Jesus que morreu por mim, agora ele dá uma outra perspectiva aos seus discípulos, ele dá um paradigma aos seus discípulos. Que paradigma é esse? Perceba no versículo 14 e 15. E uma vez que eu, é Jesus falando, seu Senhor e Mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar também os pés dos outros discípulos. Perceba que esse novo paradigma nos coloca agora numa perspectiva de ser anunciantes dessa Páscoa, do serviço, dessa Páscoa, da reconexão entre Deus e o homem. Isso é Páscoa. Um grande abraço. Que Deus esteja falando no seu coração. Dos montes correm para o mar, Em rio de amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos, O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantar o teu amor, cantar o teu amor, pra sempre, cantar o teu amor, pra sempre, cantar o teu amor. em rio de amor por mim, Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos, O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Ai, teu amor, ai, teu amor, ai, teu amor, ai, teu amor. Coração exultar, alegria eu canto, o louvor deseja se encherá com a tua alegria. Ai, teu amor, ai, teu amor, ai, teu amor, Olá, povo de Deus. Estamos mais uma vez aqui para compartilhar a palavra de Deus e continuar essa série da igreja ser o lugar dos imperfeitos, dos pecadores. E muitas vezes nós não gostamos dessa palavra, né? Pecadores. E como pecador eu quero me apresentar aqui nessa noite. Né? Para quem não me conhece, eu sou o Gilson. Para quem já me conhece, também eu quero deixar o meu abraço e a minha gratidão sempre por vocês, sempre por fazer parte dessa igreja, hoje mais diretamente com um projeto que temos em parceria com vocês, o Projeto Siloé, e também a IPI do Estreito, e a escola Bias, junto com essa comunidade querida, amada, que eu entendo que se propôs a acolher o diferente, acolher os que não
os que não encontraram espaço, por diversas razões, em meio à sociedade. Os rejeitados, enjeitados, desprezados. E é um desafio para nós. E muito obrigado por vocês comprarem essa briga com a gente. Que seria de muitos, e eu digo de mim mesmo, se irmãos não se dispusessem a crer no Evangelho transformador, a crer que o poder de Deus muda, a crer que o amor de Deus alcança o mais duro e o mais perverso coração, o mais indigno dos homens. E eu quero crer com vocês, e obrigado por vocês me ajudarem a crer nessa possibilidade. Eu quero compartilhar a palavra com vocês, que está lá no livro de Atos, capítulo 9, a partir do verso 10. Nós vamos encontrar aqui alguém que era temido pela igreja e desprezado, rejeitado e que amedrontava a igreja com suas atitudes, com sua religião descabida, mas muito eficiente na época. Paulo, e eu quero falar dele, então Saulo nesse momento, do qual era fariseu, e ele mesmo diz em uma das cartas dos Hebreus, quanto à lei irrepreensível. Queria ler então com vocês a partir do verso 10 do capítulo 9, diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E veio entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que curassem a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhes mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que uma escama, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Vocês têm caminhado nessa direção do aceitar os rejeitados, os imperfeitos, ou esse entendimento de que nós somos imperfeitos, mesmo sendo a igreja e o povo de Deus. Eu, dando uma olhada, eu vi que o pastor Vinícius ministrou sobre esse lugar, a igreja, esse lugar em que nós transitamos, em que nós convivemos, em que nós habitamos também. É o lugar onde há espaço para todas as pessoas. É o lugar que há espaço para todas as pessoas.
Pastor Vinícius também fala que é o lugar onde essas pessoas são acolhidas, onde precisam ser aceitas. Aceitar alguém diferente é muito difícil. Conviver com alguém que não compartilha da mesma verdade, que não compartilha da mesma fé ou que tem costumes e hábitos diferentes é um desafio para nós. Esse texto que nós acabamos de ler é posterior àquele encontro de Paulo com Jesus na estrada de Damasco, onde o Senhor o encontra. E é interessante, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção nossa é para esse movimento de Jesus em direção ao homem. Amados, todos que cruzam nosso caminho, todos aqueles que se encontram, né, ou que vêm até nós, eles são primeiro alcançados pelo Senhor. O primeiro movimento na vida de alguém em direção à cruz é do próprio Senhor que morreu naquela cruz e ressuscitou. Ele vai ao encontro de Saulo. E num clarão, e Saulo sabia que o clarão, a luz, era a manifestação do divino e do sobrenatural. E nesse clarão ele ouve a voz do Senhor que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo sabia, tanto é que ele diz: o que queres, Senhor? És tu. Porque ele sabia que o divino o alcançou, o Santo de Israel, o Senhor das nações, o Deus de Israel, o Deus do judaísmo, o Deus dos hebreus, o Deus do universo, viera a falar com ele e ao encontro dele. É interessante nós entendermos que o primeiro movimento é de Jesus. Ele nos alcançou. Mas é Saulo, o matador de cristão. Que fama tinha Saulo? Será que hoje, se nós soubéssemos desse Saulo, desse homem que, vamos dar um exemplo, escarnece da igreja, esse Saulo que apedreja os cristãos, que ofende, que humilha, que lugar ele teria no nosso meio? Como nós agiríamos com esse Saulo que nos afronta, que nos amedronta, que nos faz temer a vida porque ele surge com ameaças de morte? Talvez a mesma reação que Ananias teve quando o próprio Jesus fala com ele e diz: Ananias, vai até a casa de Judas, que Saulo está lá. É muito importante a gente perceber essa visão de Ananias. Essa visão de Ananias que faz temer diante do jovem Saulo. Ele diz: Senhor, mas esse eu tenho ouvido falar. Ele é aquele que mata os cristãos e ele veio para Damasco para matar os seus santos. Ou esse é aquele que fuma maconha na esquina, é aquele que rouba no armazém. Eu ouvi falar, esse é aquele que bebe o dia inteiro e não trabalha. É aquele que tem dinheiro para fumar, mas não tem dinheiro para comer. Essa é aquela que usa todo o seu dinheiro nas festas e compra roupas bonitas. E depois os filhos passam fome. Essa é aquela que aproveita. Ou esse é aquele que trai a sua esposa. Esse é aquele que não tem casa e que nem comer direito sabe. Esse é aquele que está com tuberculose, que tem HIV, que tem uma doença que é contagiosa e que eu não quero contrair. Esse é aquele que gasta o seu dinheiro todo com droga e a família passa fome. Esses são aqueles que deixam seus filhos e saem na noite
Esse é aquele que bebe todas as noites, todos os dias, todo final de semana. Esse é aquele que estoura o seu dinheiro, ou aquela que estoura o seu dinheiro só em festas. Não, Senhor. Esse não. Esse é aquele que anda como um maluqueiro. Já falaram isso de mim? Olha o cabelo dele, Senhor. Olha a barba. Olha as pulseiras que ele usa. Olha a calça rasgada. Esse é aquele que está todo amassado. Esse menino não tem mais jeito. Falaram isso e eu ouvi isso algumas vezes. E eu acabei acreditando nisso. O pior de tudo não é os ímpios falarem desse jeito, mas é a igreja fechar a porta. É a igreja não compreender. É a visão que a igreja tinha do oprimido, do machucado de alma, do ferido de coração. E eu não vi, eu vivi todas essas coisas. No auge do HIV, a igreja fechou as portas e do púlpito dizia: malditos maconheiros e prostitutas e homossexuais. Estou mudando essa expressão para não falar a palavra exata que eu ouvi, não no púlpito, mas de alguns cristãos, que isso era o castigo de Deus para o pecado desse povo. Eu vivi isso, de chegar na igreja e ter os bancos, né, lá separados para que nós sentássemos, com medo da enfermidade, com medo de que os filhos chegassem perto e fossem contaminados pelas nossas ideologias e pelo nosso comportamento agressivo e muitas vezes rebelde. Eu vi isso. Mas também vi homens e mulheres de Deus que olhavam para nós e olharam para mim e disseram: tem jeito, tem jeito, dá certo, cara. A visão humana, e eu queria chamar a nossa atenção disso, ela olha para quem a pessoa é. Por isso que, na grande maioria da igreja de Deus nessa terra, e eu falo isso com muita tristeza, porque eu sou igreja de Jesus nessa terra também, não existe lugar para todo mundo. E a fala do pastor Vinícius foi perfeita. Esse é um lugar para todos, indiscriminadamente. Um lugar para todos. Todos têm lugar. É o lugar onde pode haver a transformação. Eu entendo que é o único lugar onde o homem e a mulher, eles podem, a criança pode mudar a sua perspectiva de vida. Eu tenho presenciado isso e eu sou testemunha disso. É no nosso meio. É sabendo que Deus aceita os imperfeitos que estão ali e que vai me aceitar com a minha imperfeição. E você pode estar dizendo: mas tem que haver mudança, Gilson. Tem mesmo que haver mudança. Tem que haver mudança na nossa mente. Muda a mente que o mundo muda, não foi isso? Uma canção do Gabriel Pensador. Muda a mente que muda a mente que o mundo muda. Tem que começar de nós essa metanoia, esse movimento de olhar e entender as coisas de uma maneira diferente. Ananias questiona, mas Deus diz: vai porque ele é alguém. E aí a diferença da visão de Deus para a nossa, da intenção de Deus para a nossa, do desejo de Deus para o nosso. Eles vai porque importa que ele sofra pelo meu nome, mas ele vai ser instrumento meu para alcançar os gentios. E nós temos Paulo como referência de cristianismo, nós temos Paulo como referência de um homem santo, nós temos Paulo como referência de um homem plantador de igreja e que me deixa envergonhado de como ele agia e fazia diante de várias culturas, porque Paulo transitava por todos os lugares, sem viver com muito, sem viver com pouco. Já teve muito prestígio, foi desprestigiado, preso, humilhado. Deus pega esse matador de cristão e transforma num cristão exemplar,
que dá conselho a outros cristãos, que incentiva outros cristãos. Eu sou fruto de uma igreja que tinha esse olhar, eu sou fruto de uma igreja com características que vocês ouviram ao longo desses 3 domingos, de uma igreja acolhedora, de uma igreja que tinha espaço para todo mundo, de uma igreja que amou e que disse: tem jeito, vamos lá, que pegou pela mão e puxou muitas vezes. Eu sou fruto de uma igreja que desconhece o que é desistir. Eu sou fruto de uma igreja, gente, que entendeu o que é amar, andar a segunda milha. Eu, graças a Deus, tive excelentes exemplos de homens e mulheres de Deus. Ananias, obediente à voz de Deus, mesmo com medo. Eu entendo talvez que Ananias vai com receio, mas ele vai. E Deus procura esses Ananias da vida, e depois nós vamos ver Barnabé quando Saulo vai para Jerusalém, e ele é rejeitado pelos discípulos mais uma vez. E nós precisamos de Barnabés, nós precisamos de Ananias, porque a maioria vai ficar com medo, vai ficar meio com o pé atrás, mas nós precisamos de homens e mulheres que acreditem no outro. Nós precisamos de pessoas que apostem, que digam: vai dar certo, tem jeito. Nós temos experimentado isso aí. Nós já temos testemunhos para contar, eu e o pastor Vinícius. E com certeza frutos, bons frutos. E a gente tem investido. E a gente vai continuar investindo porque crê nessa igreja. Crê que existe possibilidade. Crê que Deus pode agir através das nossas vidas. Nós temos visto fruto de Deus. Eu não desisto. O acolhimento, ele é muito importante. Eu estive numa igreja um dia, a gente sempre conta essa história, eu e a Jo, que a igreja não é a igreja que a gente frequentaria. Mas enfim, era a igreja mais próxima e nós estávamos sem dinheiro para ir para a igreja que a gente frequentava, e nós não éramos casados ainda. Faz muitos anos isso, muito tempo. E nós fomos nessa igreja. Tinha uma senhora na porta da igreja que nos recebeu com tanto amor, tanto amor, tanto amor, que dava vontade de não sair mais perto dela. Nós não sabemos o que foi pregado. Não lembro, nem a Jo, o que foi dito naquela igreja. Não lembramos de quem estava. Com certeza tínhamos amigos lá, porque nós tínhamos amigos também. Mas o que ficou muito forte para nós foi a maneira como aquela mulher nos recebeu. Como aquela mulher abriu o coração e rasgou o coração, que nos constrangeu. E talvez se nós não soubéssemos da dinâmica toda, do funcionamento daquela comunidade, talvez a gente ficaria pelaquela mulher. Alguém magnificamente usada por Deus. Alguém maravilhosamente esbanjando amor. Sem reserva, sabe? Põe a mão no bolso e toma amor, gente. O imperfeito, ele se cura no meio do imperfeito. A imperfeição nossa, e a gente precisa olhar para isso, cura a imperfeição do outro. Quando alguém muitas vezes nos pede conselho sobre casamento e vão contando, a gente olha, mas nós vivemos a mesma coisa. A única diferença é que nós aprendemos a lidar com isso. Aprendemos a resolver as questões. Pecado. Cara, eu disse, cara, eu enfrento a mesma luta. Eu também sou gente. Eu também não presto. Mas eu sirvo a um Deus maravilhoso, que sabe que eu estou na luta para seguir adiante em santidade, mas que eu não sou perfeito.
e quanta mudança, Deus vai fazer, não nós. Não pode ficar como está mesmo. Não devemos ficar e sermos como nós somos mesmo. Tem que haver mudança. Mas a nossa parte é amar. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que andam em santidade, os que não têm pecado, os que obedecem à lei, não. A todos os que creem no seu nome. Nós somos uma comunidade que pecamos, imperfeita, mas nós cremos que esse nome tem poder, que esse nome, nesse nome há transformação, há graça. Que Deus nos ajude a viver isso. Essa comunidade imperfeita que atrai imperfeitos para uma caminhada à perfeição, à santidade, como nós temos caminhado e devemos continuar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ilumine. Obrigado por vocês fazerem parte desse projeto de alcançar aqueles que as pessoas rejeitaram e muitas vezes nem a família mais acredita. Obrigado por vocês fazerem parte, né, e torcerem para que, e orarem, para que as pessoas que Deus nos encaminha sejam curadas e, como Paulo, as escamas dos olhos caiam e eles possam ver de verdade a graça restauradora de Jesus através das nossas vidas e na transformação que Jesus fez nas nossas vidas e continua fazendo nas nossas vidas, para que isso sirva de incentivo para cada um deles continuar na caminhada em busca da santidade e da santificação. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Amém. Foi um prazer compartilhar a palavra de Deus com vocês. É sempre um prazer estar no meio de vocês. Estou com saudades de vocês, né, dessa igreja. Eu e o pastor Vinícius temos estado mais perto, mais próximos. Faz umas 2 semanas que eu não apareço por aí, estava viajando. Essa semana eu me enrolei com as minhas tarefas. Mas é muito bom. Com certeza, a hora que acabar a pandemia, nós nos veremos com mais frequência. Deus abençoe. Boa noite. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam a dizer que tu és o rei. A dizer que tu és o Senhor.
Estamos chegando a mais um final de culto mediado por tecnologia e na próxima semana já estamos na Páscoa. Eu te convido para realmente celebrar essa Páscoa com fé, esperança e amor no coração, tendo a certeza de que estamos celebrando um acontecimento que mudou o mundo. E apesar de todas as dificuldades que nós estamos passando, nós ainda cremos na sua promessa e principalmente na presença de Deus junto conosco para atravessarmos todos esses momentos difíceis. Então, nos acompanhe nesta semana de Páscoa. Na quinta, na sexta, no sábado e no domingo nós teremos uma programação especial de Páscoa que vamos estar comunicando com você. Então, esteja realmente preparado para celebrar a maior festa cristã. E independente da situação que está sobre nós, há algo maravilhoso que aconteceu, que é a vinda do reino de Deus em nós, através de nós, junto de nós, em Cristo Jesus. Vamos celebrar. Oremos. Pai de amor, nós te agradecemos por estarmos juntos de Ti nesse momento. Se estivéssemos longe de Ti, Senhor, não suportaríamos todas essas dificuldades. Sabemos que muitos que me ouvem aqui têm sofrido, estão sofrendo muitas dificuldades, estão sofrendo com a pandemia e com outras situações difíceis. Então eu peço, Deus, que Tu, Senhor, abençoe essas pessoas, que Tu dê a elas paz, dê a elas refrigério, que Tu as guie nesse caminho difícil que está no momento. E dê, Senhor, sempre no coração fé, esperança e amor. Que essa realidade faça parte da vida de todos que me ouvem nesse momento e realmente possam vislumbrar um grande dia, que é o dia da vinda de Jesus. Obrigado, Deus, por isso consagramos a nossa vida a Ti, hoje e sempre. Amém. Vamos invocar a bênção de Deus? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneçam hoje e sempre. Amém. Vem